Olá, meus amigos da fotografia, eu sou o Kim e bem-vindos a mais um vídeo da FotoWorld. No vídeo de hoje é sobre linguagem fotográfica. Mas como assim, Kim? Linguagem fotográfica? E as fotos agora têm linguagem própria? É quase isso, mas não é como uma língua falada. Mas não deixa de ser um meio de comunicação. É mais uma forma de expressão, como toda arte. E são muitas as formas de se expressar, a sua arte na fotografia. É a forma como a fotografia transmite a sua mensagem. É dessa linguagem que nós estamos falando. Algumas já possuem fórmulas prontas, mas existem muitas outras esperando ser criadas. E você mesmo pode criar a sua própria linguagem, às vezes intencionalmente, ou outras vezes acidentalmente. Vou resumidamente falar as principais. Em primeiro lugar, são os planos. Resumidamente, são aqueles cortes e enquadramento arrojado. Quando falamos de linguagem fotográfica dos planos, estamos falando de distanciamento da câmera em relação ao objeto fotográfico, levando em conta a organização dos elementos internos do enquadramento. A distinção entre os planos não é somente uma diferença formal, mas cada uma possui uma capacidade narrativa, um conteúdo dramático próprio. E é justamente isso que permite que eles formem uma unidade de linguagem. O significado decorre do uso adequado dos elementos descritivos ou dramáticos, contidos como possibilidades em cada plano. Nós já temos um vídeo sobre planos fotográficos no canal. Vou deixá-lo na descrição e como sugestão no final do vídeo. Número 2. O foco. O foco diferencial, o desfoque, profundidade de campo fazem deles uma das principais linguagens fotográficas. Temos a possibilidade de controlar não só a localização do foco, como a quantidade de elementos que ficarão nítidas. Podemos trabalhar também com a falta de foco ou de desfoque. Podemos enfatizar melhor um elemento sobre os demais, selecionando como ponto maior de nitidez dentro do quadro. A escolha depende do autor, mas a força da mensagem se deve ao foco. É ele que vai ressaltar o objeto pelo detrimento dos outros constantes no enquadramento. A pequena falta de foco em todos os elementos pode servir para a suavização dos traços. Em terceiro lugar, movimento. Captar ou não o movimento do assunto é também uma escolha do fotógrafo. Às vezes um objeto adquire maior realce quando a sua ação é registrada em movimento, ou o próprio movimento é o principal elemento. No número 4 temos formas. A forma não é só o contorno, é o modo do objeto ocupar seu espaço. As possibilidades de fotografia possuem aspectos bidimensionais da imagem. A forma pode fornecer a sensação de tridimensionalidade. A maneira pela qual a câmera pode fornecer a sensação tridimensional depende de alguns truques visuais, tais como a maneira pela qual as imagens são compostas, os efeitos de perspectiva, a relação entre o objeto mais distante dos mais próximos. E em quinto, o ângulo, pela posição da câmera. A câmera pode estar situada tanto na mesma altura do assunto, como abaixo ou mais acima dele. Ao fotografarmos com a máquina de cima para baixo, em francês plonger, o que significa mergulho em francês, ou de baixo para cima, como contre-plonger ou contra-mergulho em francês. E temos que nos preocupar com a impressão subjetiva causada por esta visão. A máquina na posição de plonger tende a subjugar o sujeito em relação ao espectador. Pode entregar uma mensagem de opressão, submissão e fraqueza, enquanto que no contra-plonger pode ressaltar a sua força, a grandeza e o poder. Estas colocações vão depender muito do contexto onde elas estão inseridas. Em sexto lugar,
estão as cores e a granulação de cinza. Ele pode proporcionar uma maior proximidade da realidade, o que não ocorre nas fotos preto e branco, o que nos fornece em seus meio-tons a sensação de diferença das cores. A escolha do preto e branco ou colorido vai determinar diferentes respostas do espectador. A cor pode e deve ser usada para um cuidadoso controle estético. E em sétimo, temos a textura. A textura nos proporciona uma densidade de tato através dos nossos olhos. A textura pode ser vista isoladamente. A superfície de um objeto pode apresentar textura lisa, porosa ou rugosa, dependendo do ângulo, dos cortes e da luz. Em oitavo lugar, a iluminação, fazendo uso de sombras e luzes. A iluminação fornece inúmeras possibilidades ao fotógrafo. Ela está interligada a todos os outros elementos da linguagem, funcionando de forma decisiva na obtenção do clima desejado, seja de sonho, devaneio, de surpresa e suspense. A iluminação deve enfatizar um dos elementos, destacando-o dos demais elementos, como também pode desprezá-lo. Em nono lugar, temos as aberrações. Elas podem ser ópticas, químicas ou até mesmo físicas. As aberrações podem ser causadas quimicamente, opticamente ou fisicamente. As deformações causadas nas proporções das formas dos elementos da foto que fogem à realidade e causam forte impacto. Outras aberrações, como a mudança dos tons e das cores, podem causar um clima de alucinação irreal. Todas essas mudanças de realidade provocadas intencionalmente pelo fotógrafo têm como objetivo primordial a alteração da realidade e devem ser aplicadas com muita responsabilidade. Em décimo lugar, temos a perspectiva. A perspectiva auxilia na percepção da profundidade e da forma. Uma vez que cria a sensação de tridimensionalidade, ela se determina a partir de um ponto de convergência que centraliza a linha ou as linhas principais da fotografia. E estes são apenas alguns dos mais conhecidos, entre muitas outras que ainda estão esperando serem criadas. Espero que vocês tenham gostado mais deste vídeo. Curtam e comentem aí embaixo nos comentários se você está gostando deste canal. Deixa seu like e segue a gente por aqui. Se você ainda tem alguma pergunta sobre este assunto, pode me fazer nos comentários. Promovemos saídas fotográficas regularmente. Segue a gente no foto.tour.br para acompanhar e ficar por dentro da nossa agenda. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. E aqui no finalzinho eu vou deixar a sugestão de mais 2 vídeos do nosso canal. Obrigado por assistir a mais este vídeo. Eu fico por aqui e um grande abraço. Até o próximo vídeo.